Estamos de volta com acompanhamento para menores delinquentes. Iniciando o nosso podcast com o nosso querido fugitivo do Padre Severino no Rio de Janeiro. Eu já vi que eu vou ficar rindo bem muito, né? Agora chega bem pertinho, pra ficar assim, ó. Isso. Não, precisa. 4 dedos tá bom. Beleza. E aí, cara? E aí? Eu já vou dar risada pra caramba hoje, né? Assim, que eu não consigo ficar mais de 3 minutos. A gente pode fazer até um desafio, se você quiser, né? A gente ficar mais de 3 minutos. Você pode ficar falando sem parar e eu tenho que ficar sem rir. Não, mas eu acho que você é o meu tipo de público, porque eu não tenho muita graça. A pessoa acha graça, eu me sinto o máximo, entendeu? Então, tá ótimo. Eu acho que eu sou uma pessoa meio fácil pra rir. Que bom, né? Isso é bom, afinal. Melhor rir do que... Eu tô indo na ordem. Veio Débora, aí eu queria que o Morel tivesse vindo, só que o Morel é uma pessoa difícil, eu já falei mal dele aqui 3 vezes no podcast. Pulou a fila, veio você, e eu quero saber, depois vem Mimi, depois vem Guilherme, depois vem Gustavo. E conta pra mim, cara, como é que foi, vamos na ordem inversa, tá? Como é que foi a experiência do DVD? Cara, o DVD foi uma loucura, né? DVD a gente não tinha tempo pra muita coisa. Muita gente achava, na verdade, que ia dar um ruim bem grande, assim, pelo tempo. Aqui eu vou jogar! Fala logo. Não, mas a gente muitas vezes duvidou que ia dar certo, assim. Duvidou não, porque, assim, é uma coisa surpreendente, né? Às vezes, quando eu converso com a galera que não acredita em Deus e tal, a gente fala que reza, que Deus fala, mas é impressionante mesmo. Porque, assim, contra todos os contratempos que a gente tinha, Deus falava, não, olha, eu vou... As coisas que Deus foi falando assim eram muito claras, assim, sabe? Que ele ia fazer acontecer. Teve um dia até, muito engraçado, teve um dia que eu dei uma proclamação meio contra a minha vontade, assim, que eu falei, cara, isso aqui tá tudo uma confusão e assim, a gente não conseguiu se organizar tão bem quanto poderia por causa do tempo, né, e tal, mas Deus falava, não, cara, vai lá que eu vou fazer o negócio acontecer. Isso no processo ainda de criar? Ali aquelas semanas antes ali que a gente, tipo assim, não tinha escutado ainda, semanas não, né, mês antes que a gente não tinha escutado a música, sabia que ia ter, mas não sabia como é que ia ser, então assim, tudo muito confuso, ninguém sabia de muita coisa, né, então assim, quando eu vi o negócio acontecer, eu, caraca, Deus disse isso aqui, mas era, humanamente, era um negócio praticamente impossível de dar certo, assim, 100%, de ser um negócio bom, não é nem de dar certo, ia acontecer, mas de ser um negócio bom, surpreendente, entendeu? Que eu fiquei, assim, surpresa, caraca, o negócio rolou e foi bom, muito bom. Eu tive a experiência do primeiro DVD, e eu tava falando isso com o Antônio Marcos na última vez, que me parece um paradoxo, eu até queria saber a tua opinião sobre isso, porque... eu fico pensando, a gente humanamente pensa que tem que se preparar, que nós teríamos que ser melhores profissionais, termos mais conhecimento, termos melhor estrutura. Aí eu fiz um paralelo do que se passa na música secular e dos profissionais que existem no mercado secular e como é o nosso mercado e como é a nossa realidade da igreja, fora mercado, né, fora comércio de arte. Mas na evangelização, seja comercial ou não, eu sempre tive a impressão, e não é uma impressão, né? A certeza de que nós poderíamos estar melhor preparados, né? Uhum. Mas me parece ser um paradoxo que às vezes eu fico com a impressão de que é o que Deus quer. Que a gente não esteja tão armado, tão cheio de ferramentas e de opções e de técnicas, porque eu acho que de repente assim Deus consegue brilhar mais e mostrar pra gente mesmo que não é a gente que tá fazendo a coisa acontecer tão bem. E eu não sei se isso é verdade, porque eu também não acredito que Deus vai querer que a gente seja desleixado com as coisas do reino de Deus. Sim. Mas eu vejo que Deus faz as coisas acontecerem quando se trata do que está nos planos dele, do que fala do nome dele, do que é evangelização, né? Então esse DVD foi mais ou menos isso, eu penso... Eu estava morrendo de medo também de fazer tudo errado lá e fiquei pensando, será que eu ponho as coisas nas pistas e tal, para tocar um mínimo? Acabou que chegou lá, eu não errei nada e eu me surpreendi na hora. O André Cavalcante, meu sócio, estava falando, cara, o que vocês fizeram no DVD, a estrutura que vocês têm,
a representação que foi, a resposta do público, aquilo que vocês fizeram naquele lugar, com tudo que vocês tinham, com aquilo que vocês não tinham também, é nível de DVD profissional máximo, entendeu? E a gente fez com o quê? Um mês, menos, dá o sei quê? lá. O nome? Milagre, né? Milagre. Então eu fico pensando, o que é que você acha disso? Você acha que Deus gosta, entendeu? De não estar tudo preparado para poder ele fazer? Cara, eu acho que, na verdade, assim, se você parar pra pensar, Deus nos conhece, né? E Deus sabe o que vai acontecer. É porque a gente tratar assim também de forma, nossa cabeça meio humana, assim, é muito louco, né? Deus sabe o que vai acontecer. Então eu acho que, na verdade, e se tratando da comunidade Shalom, eu acho que isso é muito verdade, isso que você falou, assim. A gente tem que sempre tomar o cuidado para não ser orgulhoso e não tomar a frente de Deus. Mas como é que a gente não toma a frente de Deus sem deixar que ele faça tudo por ele mesmo, entendeu? E que a graça vá à frente. Porque se eu tiver tudo pronto, eu não preciso de Deus. Se tudo for assim, se eu for o melhor, eu tiver os equipamentos forem os melhores, se nada for dar errado, nem de equipamento nem de nada, que se tudo for a melhor organização possível, eu rezo, então, pra quê, assim, né? Pra dizer obrigado, Deus, porque eu consegui, eu sou o máximo, não sei, assim. É filosófico. Eu penso que é o seguinte, eu tenho que fazer o melhor. Ah, não, com certeza. Eu tenho que usar todos os dons que Deus me deu, eu tenho que usar todos os recursos que eu posso, eu tenho que usar todo o raciocínio, toda a capacidade que eu tenho para que eu faça a minha parte. Uhum. Porque Deus não precisa de mim. Uhum. Mas se Ele quer que eu participe das coisas dele, Ele quer que eu participe com tudo que Ele me confiou, que são todas as capacidades, recursos, oportunidades e raciocínios e... Então, também eu não acho certo dispensar aquilo natural, aquilo que ele me deu naturalmente, né? Uhum. E o sobrenatural quem faz é ele, que eu não tenho capacidade de fazer direito nenhum natural, imagina. Não, com certeza. Eu acho que a surpresa das pessoas é a nossa, né? Tem muito também da nossa formação, né? Porque, assim, eu tive uma experiência com Deus nesse DVD de olhar e, caraca, da próxima vez eu vou confiar mais. Claro, da próxima vez eu também vou me preparar melhor. O confiar tem a ver com isso também. A gente precisa se organizar, a gente precisa melhorar, eu preciso melhorar vocalmente, eu preciso melhorar um bando de coisa. Mas, caraca, eu preciso confiar que dentro de tudo isso, naquilo que eu não consigo... quer dizer, é como se eu tivesse um balde, né? Eu sei que eu preciso encher o balde até a boca. E Deus sabe até onde eu vou chegar. Talvez eu chegue no mínimo, talvez eu chegue na metade. Mas a questão é, eu vou me esforçar para encher ele todo, mas já sabendo que muito provavelmente não vou encher. Mas aí a minha confiança, ela entra no... Cara, o que eu não encher, Deus vai completar. Deus vai fazer completar e talvez até transbordar, né? Eu acho que é isso que surpreende muito quando a gente vai fazer essas coisas, assim. O DVD pra mim foi isso. Caraca, chegava a hora que eu parava e via realmente, como o André falou, a resposta do público. Eu via as coisas acontecendo e assim, dava vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Porque eu ria, porque, caraca, mas como foi é que pode isso emocionante, aqui acontecer demais, cara? Acho que o mais emocionante talvez tenha sido o roteiro que nós não criamos e que Deus criou, porque assim, aquilo tudo da Débora falar, do Morel falar, a gente tinha um negócio mais ou menos esquematizado, só que assim, foi o quê? Meia hora que se passou ali? Segundo ela, rolou o contrário, que era pra ser ela e o Morel rezarem por você e Milene. Não, foi o contrário. Foi o contrário, a gente rezou por eles, Mas assim, o que eu fiquei pensando foi, a gente até roteirizou um negócio, mas pra mim esse é um negócio assim de 5 minutos. Gente, olha, eu vou sair. Mas você não tem noção de tempo, foi mais que isso? Cara, pra mim foi tipo uns 40 minutos. Não, na verdade eu não tava no DVD, que me puseram num palco anexo. Eu tava no Rock in Rio, tocando outra coisa. Tava lá atrás, porque ficou distante, né? Assim, um negócio meio engraçado. Mas assim, a impressão que me deu... Eu até perguntei se vai ser colocado no DVD, porque assim, a impressão que me deu foi uma meia hora, 40 minutos. É um DVD à parte, vai ser os créditos. Você bota lá, créditos, despedida da Débora do Morel. É um negócio muito emocionante, assim. Eu, quando ela começou a falar, eu já tava assim, me segurando pra chorar. Que apesar de ser 1 ano, 2 anos, foi 1 ano e 2... tudo muito intenso, né, pra gente. Você tá há quanto tempo? Cara, esse final de semana agora é o Círio de Nazaré, né, o Círio musical. Então foi meu primeiro show no missionário. Então, 2 anos já. Porque vai ser o meu terceiro Círio de Nazaré. Até é muito especial, assim, que o Círio musical, né? Assim, como um primeiro show. Então, aquele que a gente assim, tocou agora foi o segundo. Foi o segundo, que você tava, justamente.
E até me marca muito, assim, né? Porque, poxa, Nossa Senhora de Nazaré é um negócio... Tem uma mística, né? Dentro do negócio. Mas, assim, em todo esse tempo, a Débora foi uma pessoa que eu contei muito, assim, eu sou novo, né, no missionário. Todo mundo muito velho, né? A galera aí com 8 anos, 10 anos de missionário. Então, a Débora, eu acho que foi uma pessoa que eu me apeguei... Porque eu colocava os meus desafios e partilhava, e ela também foi se abrindo e partilhando da vida dela, então a gente foi pegando uma amizade muito natural. Então quando ela começou a falar, que eu vi ela engasgando, aí eu não sei se acontece contigo, assim, eu vejo uma pessoa que eu gosto muito, que ela já começa a engasgar, leva a outra, né? Eu entro na emoção da pessoa, eu já vou sentindo vontade de chorar agora, assim, não era só de saudade, era saudade, mas um misto de sentir, eu tava sentindo a emoção que ela tava sentindo, entendeu? Ela ali emocionada e eu, caraca... entrando naquilo ali deve ser difícil, né? Passar por esse processo assim da saída. E, querendo ou não, as pessoas amam muito a Débora. Eu era um fã, né, do missionário antes de entrar. Você pensava... Chega só um pouquinho mais perto para não ficar muito longe. Vai. Mas fala. Você ia perguntar, né? Você pensava já antes, cara, assim? sim. Ou será que um dia vão me chamar? Ou você só era fã? Eu acho que passa sempre passa, eu vou mentir dizer que não. Acho que todo mundo que canta minimamente bem, assim, que canta nas coisas da comunidade, pensa em... Mas, assim, a gente pensa numa coisa muito... Sabe aquele negócio, aquele desenho? Assim, quando você começa a falar, você... Mas, não, isso, assim... O negócio pra mim era meio impossível. Só que essas pessoas também falavam muito. Eu já tive até acompanhador, cara, que disse isso em oração, assim. Cara, lá no Rio, né? Lá no Rio. Tipo assim, o Carlos que hoje até saiu da comunidade e tudo, mas ainda serve, né? Como leigo, assim, serve muito, aliás. Assim, ele já teve algumas profecias na minha vida que ele disse e todas se cumpriram, né? Aí a última foi essa. Eu tava conversando sobre algumas coisas que eu tava dentro de mim, assim, inquieto, assim, artisticamente falando. Não ruins, boas, assim, que estavam acontecendo. Aí ele falou assim, cara, você sabe que um dia você vai entrar pro missionário, né? Aí eu parei, Ao mesmo tempo que eu falei, que besteira que ele tá falando, que loucura que ele tá falando, mas eu me lembrei de todas as coisas que ele tinha falado e que tinha acontecido, né? Uma coisa meio assim, profecia mesmo, né? Aí caraca, o cara é bom mesmo, hein? Assim, quase, né? Leitura de mão, só que não. Aí o negócio é melhor que isso. Ele parou, aí eu falei assim, cara, quanto tempo você tá rezando com isso? Ele, 3 meses. Ele ainda falou assim, você acha que eu vou falar um negócio pra você sem rezar? O cara é bom mesmo, hein? Demais. Chama ele pra me acompanhar. Não, e assim, eu lembro que na época, eu tinha acabado de fazer back pro missionário lá não sei se você lembra, lá no Acamps, no acampamento, a Cibele até deu a sua esposa lá no até Rio, deu né? No Rio, ela deu uma folha pra gente com tudo direitinho, você lembra? Você passou com o carro, Aí caraca, eu vou fazer back pro missionário. Pra mim era um negócio assim... Mas você sabe que mais ou menos o filtro é esse, né? Que eu tava falando com a Débora isso. Como é que te acharam? É engraçado que a pessoa entra no discipulado, aí canta direitinho, alguém vai lá e fala, tem uma pessoa que canta aqui, vai pro missionário. E ela falou, tem um olheiro chamado Guto. E é isso, né? Porque na época o Guto era mais forte. No meu caso... ficava de olho assim, tipo, tem um cara que canta ali e tal, vamos ver. E eu lembro que quando você cantou aquela ação de graça lá no Rio, que você sempre fala, aquela que eu errei tudo, né? Você sempre não lembra, cara. A verdade é essa. Eu fiz uma ação de graça com o Pedro, eu errei, acho que era a primeira vez que eu tava cantando com vocês também. E a gente tem, né, sempre essa coisa da gente... A gente tem uma certa... Vou dizer idolatria, mas não é idolatria. É uma admiração que a gente tem pelas pessoas dentro da comunidade. Acho que isso é mais interno do que externo, né? Tipo assim, eu vou cantar com o Davidson Silva. São as referências, né? Que com certeza. Então, tipo assim, eu vou cantar ação de graça com o Pedro, a Cibele ali, aquela pressão, aquele negócio. Na hora que eu passei a música, tava tudo lindo, né? Na hora de cantar, eu... Mas eu acho que é normal. Eu sou assim, por exemplo... dia 26, agora vem o Davidson e o André. Eu fico nervoso. Tocando com o André, não é com o Davidson. Eu já fiquei nervoso tocando com o Davidson. Tu toca pra caramba, né? Tipo assim... O André, a gente trabalha junto. Pra mim, vocês se equiparam. Tipo assim, é um da guitarra, não, eu sou um teclado. Hellis verme perto do André tocando. É outro nível é outro planeta. Outro planeta. Ele é meio ET, né? Eu acho, mas pra mim, vocês dois são outros planetas. Então, assim... Entendeu? É heresia falar isso. Eu com o Rafinha, que toca teclado, já é outro planeta. Mas ele seria meu professor tranquilamente. Mas a estratégia minha, me cercar de gente que
que é evidentemente melhor Cara, que eu para que o total. meu trabalho cresça, entendeu? Total. Também. Não, mas não eu é só... um interesse egoísta, eu acho que é uma estratégia inteligente. Eu tenho que estar de gente, tem Não, que estar mas de é gente isso melhor que mesmo. eu. Eu acho que na comunidade, por exemplo, na comunidade eu conheço pouca gente que tem professor. Eu acho que a gente aprende assim. É. Cara, se cerque de gente. No Rio eu cresci muito por causa disso. Eu lembro que eu cheguei assim, cantando, eu cantava na paróquia, eu cheguei cantando, queria fazer terça em toda, na música inteira. Aí eu tomei já um grito do Erlisson, assim, do Erlisson Galvão, né? Tipo assim, de graça, já para de abrir voz, a música toda. Parece Chitãozinho Chororó. Justamente. Só que assim, eu cantei perto de tanta gente melhor do que eu. Na época era Vanessa Tenório, a Alessandra muito boa. Sala. Pô, era a galera que sabia de tudo. Assim, eu cheguei sem saber de nada. Eu achava uma loucura. Eles sabiam os momentos que abria a voz. Assim, mas é só a vivência da coisa. Mas assim, eu cheguei achando uma loucura. Então, eu vivi com tanta gente melhor que eu. Eu acho que eu só melhorei. As pessoas me perguntam, você já fez aula? Eu falei, cara, minha aula é a vida da comunidade. Assim, Mas não tem melhor. você fica perto de gente que é melhor que você, cara, não tem coisa melhor. E hoje, assim, estando perto do Morel, também, eu sempre pergunto as coisas. Mas, assim, por exemplo, como é o que faz Morel isso, como é que faz um discípulo de Cristiano Pinheiro. Cristiano Pinheiro era um discípulo de Isaías, vamos supor. Sim, E assim segue, né? E agora temos Morel, discípulos de Morel Guilherme. Guilherme também faz discípulos e por aí vai. Eu sou nitidamente um discípulo. Agora que, assim, também eu vou tentando achar minha onda ali, né? Entrando num... Cara, a galera, mas você tem que ser você. Cantava, quem sou eu, cara? Quem sou eu? Mas eu tocava isso MPB. o caminho. Eu tocava MPB. Se eu fosse botar aqui, Guilherme, você. Falei, cara, o que eu mais gosto, o que eu mais compunho, o que eu mais fazia antes da comunidade é uma área mais MPB, mais alternativa, um negócio mais, sabe? Mas você fazia isso antes de entrar pro Shalom? Como é que era? No começo? Cara, eu tinha uma banda antes da comunidade e o baixista dessa banda era sobrinho do Jorge Versilo. Era, não é, né? Mas ele era baixista. Vocês brigaram? O que eu... Aí ele é sobrinho do Jorge Versilo e aí, assim, a gente era muito amigo na época, muito amigo mesmo. Uhum. E um dia a gente tava no shopping e ele falou, cara... Só que eu não sabia que ele era sobrinho do Jorge Versilo, né? É muito engraçado, que um dia ele falou assim, cara, vamos lá na casa do meu tio. Estava meu tio almoçando. Jorge. Aí eu, tá bom. Aí eu cheguei lá, poxa, lá na barra e tal, não sei o quê. Aí cheguei lá... Aí parece Jorge Versilo. Aí, de repente, chega ele, assim, meio de camisa de casa. Ele tinha acabado de jogar bola, sei lá. Ele tava... Aí eu olhei assim, eu fiquei, caraca, consternado, né? Assim, cara, o que tá acontecendo? Cara, o Jorge Versilo. E assim, eu conheci o Jorge Versilo da Mona Lisa, né? Aquela coisa assim, aquele negócio, né? Aí quando eu vi o cara ali, eu falei... Você sabia que o Jorge Versilo tá na casa do teu tio? O que tá acontecendo? Aí eu comecei a conviver muito com ele. Eu fui várias vezes pra casa dele. Eu já cantei com ele, inclusive, no aniversário do irmão dele, que é o pai desse meu amigo, né? A gente fez um aniversário pra ele lá e eu cantei com a minha banda e eu cantei uma música também com o Jorge. E eu comecei a conhecer o Jorge, que tinha músicas que normalmente ninguém conhece. Você tinha quantos anos? 12, nessa época? Não, pô, eu tinha 16. 15, 16, né? Aí já cantava, já compunha, e quando já você fazia entrou na música. Você tinha 18, sei lá? 18, 19, por aí. Você era Fiz bem 19 moleque na verdade, antes fazendo isso. Aí eu compunha e eu comecei a entrar muito pra área do MPB por causa dele. Porque apesar de eu ter uma banda de pop rock, o Jorge, eu comecei a ver as coisas que ele fazia que normalmente ninguém conhece, que ele tem um público ali só dele, mas que não é aquele público que é estouradão, né? Normalmente quem conhece mais as músicas dele, aqui pra mim são as melhores. Que são aquelas tipo Fênix, tipo Melhor Lugar, tipo aquelas coisas que são a coisa genuína ali dele, um negócio assim que, pô, você vê a alma do cara. Quem conhece aquilo ali normalmente é a galera que realmente segue mesmo ali o cara. Então eu estando ali na casa dele, eu ouvia ele tocar. De vez em quando ele pegava o violão, ele, pô, eu tô aqui compondo uma música nova. Aí soltava ali um Melhor Lugar. Aí eu, cara, que música é essa? O nível da pessoa. Que cara é esse? Eu conheci esse cara de Mona Lisa, pô. Eu não... E aí eu comecei a entrar naquela dinâmica. dinâmica. É ótima também. Não, que é maravilhosa, porque é estourada. Só que é aquela coisa assim que você ouve, e chega uma hora que você é normal das músicas estouradas, você tem uma impressão né? de que ela é mais fácil de acontecer porque ela é pop. Só que, na verdade, a dificuldade que o cara tem pra tornar aquilo pop também é extrema, entendeu? Pra fazer direito. Com certeza. Mas eu acho também que as outras são
É gosto também, né? Eu acho que são muito mais profundas, assim. Não, Me claro, falam claro. muito mais, assim. Mas a estratégia de fazer algo bem feito pop é tão difícil quanto fazer uma música densa, né? De um Djavan, uma parada sim, assim. é. E ele é meio que Djavan, o Jorge. Então, assim, tem um caminho. Aí eu, assim, estando lá na casa dele, eu conheci o Milton Nascimento. Tem que chegar perto de você, senão vai ficar longe. Dia, né? Eu conheci o Milton Nascimento lá. No dia que eu toquei, inclusive, o Milton Nascimento tava lá. Então, imagina o nervosismo que eu tava, assim. Esse dia eu tava quase... E aí ele ainda falou, ó, Maria Gadu tá pra vir aí também, que é amiga dele, super amiga dele, Ana Carolina, enfim. Super normal, né? Enfim, eu comecei a conviver nesse mundo, mas a gente tinha a banda de pop rock, apesar de eu gostar muito de MPB. Depois, quando eu tive um processo na minha vida e me mudei do Rio pra Maricá, eu larguei a banda, larguei tudo e entrei nesse mundo, assim, de composição só com MPB, cara. Então eu tenho muita música, assim, que é uma linha mais que foge de tudo que a gente tem hoje também na comunidade. Mas já chegaram a gravar assim. alguma sua? Não. Eu até assim, tem um cara que toca baixo, né, pro Jorge, o André Neiva, ele procurou umas composições. Então, o André procurou umas composições minhas, na época tinha um artista que ele tava querendo fazer, ele entrou em contato comigo. Acabou nunca rolando, a gente perdeu o contato também. Mas eu achei legal isso. Eu falei, ele tá procurando, assim, eu ofereci uma música, ele gostou muito, ele começou a pedir mais, entendeu? Então, é uma coisa muito legal, assim. Mas eu abandonei totalmente. Acho que quando eu conheci a comunidade... Porque assim, pense bem, o meu sonho era ser cantor, meu sonho era ser músico, meu sonho era ser famoso, meu sonho era ter as minhas músicas tocadas na rádio. Eu olhava pro Jorge, aquilo tudo que eu conheci, que eu vi dele, eu olhava pra vida dele e falava, cara, isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. E entrei na comunidade. Né? Primeiro tive uma experiência com Deus, e eu acho que todas essas coisas elas foram virando meio com não um sonho distante, mas uma coisa assim muito... Pô, cara, isso aqui é uma soberba muito grande eu querer ter. Isso aqui é uma... Sim. Sabe? É um negócio assim que... Não coadunava. Isso aqui é Deus, é a experiência que eu tive com Deus. Isso aqui é o que eu tinha lá no mundo. Sim. E também juntando com a experiência que eu tive mundana, acho que foi ficando um negócio meio... Vai confundindo e vai atrapalhando a coisa. Eu não queria mais, entendeu? Só um segundo. As composições aí a experiência da... com Deus, assim, me tirou um negócio... Aí até assim, depois, quando você perguntar, você pensava em entrar no missionário, sempre me remetia a essa época. Cara, sim. isso aqui é uma soberba muito grande eu querer. Mas acho que faz parte da purificação. Você pensar, será que eu tô preparado para entrar e para falar com o público e será que eu vou evangelizar ou será que eu vou querer aparecer mais do que Deus? Só que isso tudo é o processo que Deus utiliza para fazer você te santificar. Então se expondo. Quando você se expõe ao sol, o sol queima e vai matando as bactérias e vai purificando aquilo ali. Então, eu lembro, por exemplo, que o Gustavo tinha me contado uma vez também que antes dele sair da cidade dele, ele tinha lá uma banda, ou ele teve propostas para ter, ele queria cantar e tal, mas ele já tinha um desejo e acabou mandando carta para a comunidade à distância. Não sei como é que foi o processo dele, vocacional à distância, alguma coisa assim. Mas é interessante o processo de cada um, por isso que eu gosto de perguntar. Então, mas você era novo, você tinha 16 anos. Eu com 16 anos, sei lá o que eu estava fazendo na minha vida. Mentira, eu já era DJ. Mas assim... mas eu fui DJ, toquei em baile funk. Baile funk, Pedro? Muito baile funk. Caraca! De favela, de galera, de corredor, de ala do A, ala do B, não sei o quê. Caraca! Em favela mesmo, assim? Favela, braba. E eu produzia a montagem pra tocar na rádio imprensa. Lembra da rádio imprensa? Não. Não tá mesmo, novo desculpa, demais. Você tem quantos anos hoje? 26, né? 26. 102,1, que hoje é a Jovem Pan? Mix. Rádio Mix. Rádio Mix, sim. Que antes virou Jovem Pan. Minha época já era Rádio Mix, era rádio imprensa. E aí tocava funk direto, então era o dia inteiro. As equipes de som entravam, cada um tinha 1, 2 horas de programa, saía, entrava o outro e tal. Rádio imprensa era do Jornal do Brasil. E aí tinha um DJ da equipe Curte Som Rio, que eu fiz amizade, eu comecei a tocar com o cara e produzia as montagens, eu tocava em rádio e tal. Eu falava, cara, legal, tem coisa minha tocando no rádio, eu achava assim. E foi ali que eu comecei a entrar nesse mundo de produção musical, porque a partir dali depois eu fui produzir uma música mesmo, um rap do cara. Aí quando eu fiquei uns 3 anos nessa história, depois eu falei, chega, porque perdendo muito tempo, tô me expondo, tô indo pra lugares perigosos. Porque às vezes você tava tocando no baile, a polícia entrava. Mas nessa época você já tinha sonho de ser produtor.
Não, eu sempre fui músico, mas eu não pensava em ser produtor musical. Só fui decidir por ser produtor musical dentro do Shalom, já com 20 e tantos anos de idade. Mas é um processo de aprendizado e de saber o que eu ia fazer da vida, se era isso mesmo e tal. E eu não conseguia fazer nada que não fosse longe de música. E aí eu larguei e comecei a tocar pagode. E tem gente que diz que eu desci de nível. Eu não sei, eu acho que é um processo de funk pra pagode que eu melhorei. Aí fiquei um tempo tocando, voltei a ser tecladista, porque eu tinha meio que parado de tocar teclado para tocar eletrônico, né? DJ e tal. Sim. Mas hoje em dia é uma coisa que soma com a outra, né? A produção musical, a operação de áudio, e a coisa da música, da harmonia, da teoria e tal. E depois eu fui tocando pagode, fiquei um tempão tocando teclado, mas foi ali que eu aprendi a lidar com pessoas, a lidar com banda, a ensaiar, a tirar arranjo, a escutar música, a escrever cifra, a tocar ao vivo. Né? É engraçado isso. E até hoje, pra mim, a melhor escola foi essa. Até hoje, ao lidar com banda e com Ministério de Música, eu aplico aquilo que eu desenvolvi nessa época. Legal. Mas na verdade, eu queria falar de você. A Ana Gabriela me ligando na segunda vez. Depois eu falo com ela. Aí, como é que foi esse processo de... Você disse, eu tive uma experiência com Deus. Onde, como, quando? Por causa do teu pai, eu acho que você falou isso. Assim, eu tive uma briga bem séria com meu pai. Na verdade, uma série de brigas. E eu escolhi sair de casa e voltar a morar com minha mãe, que mora em Maricá. 1h30 do Rio, mais ou menos. Mas você morava onde antes? Morava em Botafogo, meu pai. Fazia faculdade. Era garoto Zona Sul mesmo, né? Cara, nunca me considerei assim. Eu não era aquele cara que comprava chinelo de R$120. Que usava só a camisa da Osklen. Eu nunca tive uma camisa da Osklen, por exemplo. Nem eu, Deus me livre. Eu sempre fui garoto Zona Sul muito. E eu nunca tive nada da Osklen. Como é o garoto Zona? Eu não sei. Não, é isso. Mas são várias vertentes. Por exemplo, eu mal conhecia a Zona Norte. Isso aí, pronto. Eu mesmo sou na minha época... Super garoto. Mesmo na minha época de tocar em baile funk que eu na adolescência toquei, eu ia com o pessoal de carro, ou seja, onde tocava no lugar e voltava. Eu não conhecia direito. Eu só fui passar a conhecer real depois do Shalom, depois que a gente ia para Vigário ou para Irajá, ou sei lá o que, para poder fazer evangelizações. Cara, eu conheço de Botafogo a Ipanema, ali centro. Eu não conhecia nada. E o André, meu sócio, é o contrário. Ele é garoto Zona Norte até morrer. Porque se você diz assim... sabe ali no Leblon, do lado, não sei o que, ele... cara, foi mal. Não vou saber. Tipo, eu não sei se você tem essa... A minha impressão é que Irajá, Duque de Caxias... É tudo no mesmo lugar, assim. Pra mim é tudo no mesmo canto. Na minha Desculpa cabeça a galera pouco que é daí, embaralhado, mas isso é meio que uma heresia pra eles, assim. Completamente outra coisa. Pra mim é tudo no mesmo lugar. Não, Vigário e Irajá são coisas completamente diferentes e pra mim... Pertinho, mas é perto mesmo, né? Mas pra eles são... cidades, praticamente, né? Mas aí, garoto Zona Sul e depois você foi pra Maricá. Aí você virou Na verdade, eu sempre Fluminense. tive uma... na verdade, assim, eu sempre... maricaense a gente chama de a minhoca da terra, né? A gente fala que é a minhoca da terra. Mas a minha mãe morou a vida toda em Maricá, então eu sempre tive um quê da simplicidade da cidade pequena ali, você né? conhecia bastante lá também, né? Não, Maricá eu conheço tudo, né? Eu morei a infância todinha lá com a minha mãe, né? Só eu e ela. Meus pais são separados desde que eu sou pequeno, assim. Desde que eu era pequeno, né? Desde que eu sou pequeno é ótimo. Desde que eu era pequeno. Aí, assim, eu tava fazendo faculdade de biologia e tive que trancar justamente porque eu fui morar com a minha mãe. Minha mãe não tinha condição de pagar, né? Fazer uma faculdade particular. Mas o Veiga de Almeida que você estudava era na Barra ou era onde? Era Tijuca? Não. Onde é que é ali? Eu só conheço uma que é na você Barra. salta no Maracanã. Maracanã não, tem ali uma, São assim. Cristóvão. Tipo Estácio. Estácio, um negócio ali. Que você salta, o metrô já dá direto na faculdade. Aí eu estudava ali, eu acho que na época eu queria fazer um negócio meio forense, aquela biologia forense, um negócio meio assim, mas eu sempre quis fazer alguma coisa com música. Eu nunca tive coragem, né? Mas eu sempre quis fazer. Super a ver com biologia. Tipo assim, nada a ver. Aí eu comecei Aí eu fui morar com a minha mãe. Porque é justamente o que eu falei, eu não entendo como é que o Guto é biólogo e é cantor e tal, né? Porque... E ele não é só biólogo, ele é mestre, pós-doc, super mega... Pois é, também não entendo. Eu não sei nem o que faz com biologia na vida, entendeu? Como é que a pessoa usa... Mexe com ratos, biologia. Né? Aí o que ele faz com os ratos? Faz músicas. Não, eu não... Um ratinho, um ratinho. Minhoquinha foi na terra... Mas conta, eu tô te interrompendo. Então, quando eu fui morar com a minha mãe...
eu passei por um período muito difícil, assim, porque eu fiquei muito ressentido da briga com meu pai, fiquei sem falar com ele, e ao mesmo tempo eu não sabia o que ia fazer da minha vida, porque era metade do ano, tranquei a faculdade, o que eu vou fazer? Não tinha mais nada, tinha saído da banda, eu tava bem deprê, cara. Depois que eu prestei atenção nisso, na época eu vivia, eu não nem... Mas eu fiquei trancado no quarto, não queria sair pra nada, eu fiquei uns meses sem sair real, sem sair nem pra comer. Você saiu da banda por quê? Cara, porque... Por causa já da experiência do JC eu não lembro e se tal. foi, eu não lembro se foi. Na verdade, o JC foi depois que eu fui morar com a minha mãe, né? Eu fiquei esse tempo, assim, deprimido, uns 6, 7 meses, assim, sem saber o que eu ia fazer. Né? E eu nem lembro porque que eu saí da banda, E como é que você cara. foi pra JC? Alguém te chamou? Quando você tava nessa época meio deprê, assim? Porque assim, como eu tava namorando uma menina que eu comecei a namorar uma menina e por causa dela eu fui pra igreja. Né? Porque ela era da igreja, a família dela era da igreja. Então eu fui meio por causa dela. E aí... nesse meio tempo eu também fiz prova pra ser militar. E passei, inclusive. Quase que eu fui sargento da aeronáutica. Como é que você passou? Eu estudei, eu sou inteligente, sou uma pessoa... você queria ser militar? Eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ter alguma coisa que me desse dinheiro fácil, é um bom lugar rápido. pra ganhar dinheiro. Mas Não é porque você faz um concurso, sai ganhando 3 mil... Pra quem não tinha nada verdade. e tinha 17 anos, putz, era muito legal, né? Não, Deus me livre ficar falando mal de 3 mil reais. Não, enfim. Mas aí eu comecei a namorar ela e fui pra igreja por causa dela. E aí o EJC entrou nessa linha, né? A experiência que eu tive com Deus. Eu não sei se pegou, se não pegou. Não, a gente vai ter que falar porque eu também não sei mais. Aí você foi pra JC... no EJC que eu tive... Aquele retirozinho legal que o pessoal dá a cartinha no final, os pais vão visitar. Aquele negócio assim, que você recebe o caderno, não sei o quê. Mas foi... Antes até do EJC, eu já ia tendo umas pequenas experiências, assim... eu ouvi algumas bandas cristãs americanas de rock até pesado, assim, que eu começava a conversar com Deus... Assim, como é que faz pra conversar com... Não, eu ouvia primeiro, não sei o que lá, e depois eu... Aí você fala, meu Deus, isso é muito ruim. Depois eu falava assim, cara, Jesus, olha, eu não sei se você existe, mas me falaram muito na infância sobre você, e eu queria... Sei lá, eu não sei. Eu fui tendo um relacionamento com Deus sem nem saber ali. Deus já te queria, assim. Não obstante aquilo que você estava ouvindo, onde você estava, o que você estava fazendo. E aí você foi percebendo que era isso. uma dinâmica dessa, assim. Depois eu fiz o EJC. E no EJC eu tive aquela experiência de... Eu quero um negócio desse aí. Apesar de eu estar de jejum, mas eu acho que isso aí não quebra jejum, não. Eu não ofereci porque... Não, mas você não quebra jejum. É arroz. Sério? Nossa. É horrível, mas é bom. Parece cocô de rato, você lembra? Cocô de rato. Isso, assim. Fala cocô comendo, é ótimo isso. Mas cocô de rato, só que sem doce. Parece, Aí no EJC eu tive uma experiência, cara, aquela que você não consegue dizer, você não consegue explicar, porque eu me sentia muito amado. Acho que dessa vez não vai ficar da Aí você voltava pra casa. Aquele tipo retiro aberto. Que a gente volta pra casa, eu lembro que eu cheguei em casa no primeiro dia, minha mãe tava muito preocupada comigo. Porque eu tava deprimido real, tava assim, real, tipo, mal. E aí, meu filho, como é que foi? A única coisa que eu disse pra ela, eu comecei a chorar. Eu falei, mãe, Deus me ama. Deus me ama. Essa era a certeza que eu tinha valendo, assim. Que foi essa noite pra mim que move todos os dias na minha vida na comunidade. Tudo que acontece, seja bom ou ruim, eu lembro desse dia e falo, cara, aquele amor que eu senti, pronto, ele me faz deixar tudo. Todos os dias. Porque a gente tem que deixar tudo sempre, né? Não é deixar tudo só naquela época. Eu vivo tendo coisas que eu tenho que ofertar dia a dia, né? Seja eu mesmo, seja o meu interior, seja as coisas que surgem dentro de mim, os meus desejos, minhas vontades, meus sonhos, enfim. Então, vira e mexe, eu olho para aquele dia e até as crises que eu vivo, né? As crises que a gente vive normal, eu olho para aquele dia e falo, não, realmente Deus me quer. Realmente Deus me quer. Foi aquilo que eu falei, que o Júlio... lá do Rio, marido da Shirley, era meu formador no começo do meu postulantado. E ele falava, você tem que lembrar da tua primeira experiência mais forte com Deus e fazer memória dela para, nos momentos difíceis, você lembrar por que é que você está aqui, por que é que você está vivendo isso, senão a coisa perde sentido. E a gente é meio retardado mesmo, a gente vai perdendo, né? Vai perdendo as coisas e tem que... Na hora que acontece, a gente, pronto, é isso mesmo, cara. Aí passa um mês, né? A gente não sabe nem qual era o sentido mais daquilo que a gente tava vivendo. E realmente fazer memória
Mas é a melhor coisa, cara. Aí de EJC pra Shalom, como é que foi o processo? Cara, durou um ano, né? Esse período aí eu tava no EJC, e aí essa experiência com Deus me fez querer viver na igreja. Eu dizia pra minha mãe, eu lembro de eu indo estender roupa. Eu sempre fui um cara que ajudava muito a minha mãe, porque minha mãe precisava mesmo, assim. Então, limpava a casa e tal, tudo. Aí eu lembro que eu fui estender a roupa, tirei a roupa da máquina e eu ouvi minha mãe falando, acho que ela nem sabia que eu tava ouvindo ela. Ela, cara, o Guilherme tá em estado de graça, que o Guilherme vai estender a roupa suspirando. Eu tava tão apaixonado por Deus que eu suspirava de real. Sabe quando você tá apaixonado que você... Ai, meu Deus, como eu tô feliz, sabe? Eu me senti assim, cara. Eu passei uma semana assim, caraca, como eu amo a Deus, como eu tô apaixonadaço por Deus, assim. Alguém, Guilherme, vai pra China hoje, eu acho que eu ia. E aí eu voltei a ser um cara normal, saí do quarto, eu tava namorando e tal, saía, não sei o que, voltei, comecei a estudar, fiz o pré-militar, fiz a prova pra ser militar, aquela vida assim, já, né, corrida assim. E aí depois de um ano cantando na paróquia, fazendo até espetáculo eu fiz de Natal, essas coisas assim, tudo, sendo acompanhado mais ou menos pelo Diogo, que é consagrado da Comunidade Aliança, né? Que me ajudou nessa época, porque ele foi o primeiro cara que eu vi no EJC, eu olhava pra ele e falava, caraca, o cara prega sobre castidade. Então foi um cara do Shalom pregar na JC. Na verdade, ele não era do Shalom na época. Ele entrou meio que mais ou menos junto comigo, assim. Ele já era vocacionado, Sim. mas ele fez 2 anos de vocacional, então acho que era o primeiro ano dele. Ele tava conhecendo. E ele era núcleo desse retiro, né? Desse encontro. Ele era um dos organizadores. E ele era o cara, assim, que pregava, que era o cara jovem até hoje, cara. Ele é o cara que olha assim, cara, eu quero ser que nem ele. Que é um cara, assim, que pregava com a vida e vivia uma vida muito radical, sabe? O namoro dele, na época, ele namorava há muitos anos e vivia a castidade, eu olhava assim, caraca, eu quero ser que nem esse cara. Eu via a felicidade dele, o cara, eu quero ser feliz que nem ele é, como é que eu faço, o que é que eu faço, sabe? Então eu fui meio que me juntando ali a ele, eu conheci tudo de música, assim, tudo que eu sei, né, da música católica junto com ele. Ele que me ensinava as músicas. Ele me botou debaixo da asa dele, né? Ele falou, cara, vai lá no grupo de oração tocar comigo. Mas ele canta o quê? Cantar comigo. Ele toca e canta, mas assim... Não é ele vai até me entender o dia que ele ouvir isso. Ele não é o expoente. Não é isso. Isso não é o que ele faz de melhor. Tá entendendo? Mas não ele precisa dizer que o cara é ruim, pelo amor de Deus. Não é. Ele não é ruim. Ele até compõe, canta bem, tudo. Só que é porque... Sabe aquele cara que faz tudo por amor a Deus? O que ele faz de melhor? Com certeza não é cantar e tocar. Porque ele tem muitas coisas que ele faz melhor que isso. Mas essa é uma das coisas que ele faz porque tem que fazer por amor a Deus e porque às vezes não tem quem faça. Ele meio que aprendeu a tocar e cantar. Isso é o que mais agrada a Deus. Pois é. É o cara que tá ali pra servir e exatamente, tem criatividade cara. Ele não é aquele cara que fica cantando ação de graças por aí no Shalom, cara, posso entendeu? dizer uma coisa? Tinha uma mulher no Shalom que você não passou nem perto de conhecer. Daisy. E ela foi da comunidade de vida no comecinho. Tô espantado que esse negócio é gostoso. E ela morreu. É bom ao mesmo tempo. Ela morreu. Gostoso, E ela é bom, mas é porque você tá de jejum, por isso que você tá achando maravilhoso. Eu tô de jejum, pai, tô comendo leite. Não, mas isso é tipo pão e água. É. Mas é... Aí a Daisy, eu conheci quando eu era criança, ela era amiga da minha mãe, do pessoal. Minha mãe tinha um grupo no Rio. E teve uma época que ela entrou aqui no Shalom e participou dos começos aqui na época de Ronaldo e tal. Uhum. E ela era criativa num ponto assim de... Ela aprendeu a tocar bateria, ela cantava, ela compunha, ela organizava, ela fazia evento, ela vendia camisa, ela... Tudo que precisava a pessoa... E quando ela morreu, acho que foi no Rio. Ela teve câncer e morreu. O Timbó pôs o sinal dele nela e enterrou. Mas porque ela era muito apaixonada e se identificava muito com o Shalom, mas ela não pôde se consagrar e teve uma época que ela não sabia... Ela quis ser religiosa e quase virou noviça. Ganhou um novo nome, essas noviças que... Nossa! E depois voltou. Tipo, Aí foi pro Shalom. Alegria, Ela tinha uma irmã, não sei o que, eu não lembro qual era. Irmã Teresa da... Mas ela, eu cresci e tinha ela como um dos exemplos de a pessoa que dá tudo que tem. Sejam 2 moedinhas, sejam 20, sejam 50, não importa o tanto, mas assim, tudo que eu tenho eu vou dar para o reino de Deus e para a glória de Deus e
E ela fazia de tudo um pouco, né? Pronto, aí, esse é o mais ou tipo do menos cara, e ele esse- me botou debaixo da asa e eu fui fazendo junto com ele, entendeu? Aí ali eu já cantava, já tocava, já compunha, já tinha muita música, já, né, daquela época lá com o Jorge Vercelo, com tudo, com a banda que eu tinha, mas eu nunca tinha feito nada pra igreja, assim, na verdade eu achava mó besteira ir pra igreja, né? Eu dizia pra minha mãe assim, cara, é uma baboseira, assim. A tua mãe ia à missa e você não ia? Cara, porque eu cheguei numa época que minha mãe tava indo à missa. Hoje ela não vai mais. Mas assim, eu cheguei, voltei a morar com ela numa época que ela tava indo e ela ia pra missa das famílias e me pedia pra ir junto com ela. Aí eu cheguei a dizer, mãe, missa é um ritual bobo. Negócio senta, levanta, padre fala, não quero não. Sabe E hoje é o negócio? contrário, como é que é a sua relação com ela em casa? Você sabe que ela não vai à missa? Então... Não, é tranquilo porque assim, ela respeita muito e gosta muito da minha vida na comunidade. Acho que ela tem muito orgulho. Você acha que de no alguma começo ter maneira sido muito influencia difícil. ela a querer voltar um pouco, ou se relacionar mais com Deus? Cara, a se relacionar com Deus, com certeza. Eu tô vendo ela se relacionar com Deus. Ela rezar, ela ouve as músicas da comunidade. Ela sempre diz pra mim, às vezes ela grava uns vídeos pra mim, ela indo pro trabalho. Ela vai pro trabalho, bota o celular aqui, que nem você faz às vezes, assim, anda de carro. Aí ela bota o celular aqui, aí grava um vídeo pra mim. Ela, Guilherme, tô indo pro trabalho, eu tava aqui agradecendo a Deus pela minha vida, dizendo a Ele o quanto eu amo, quanto eu amo a minha família, quanto eu agradeço pelas coisas que eu tenho, os desafios que eu tenho. Ver se isso não é, né, uma experiência real, assim, que a pessoa vai testemunho tendo dentro de casa, né? Com certeza, assim, que ela foi tocando... E que às vezes é mais difícil a gente testemunhar pra dentro de casa do que demais, pra fora, cara. né? Não, mas isso eu acho que foi uma graça que Deus foi fazendo também com que alcançasse. Já o meu pai não é tão assim, né? Acho que ele não vai vivendo tanto, não vai experimentando. Experimentando não, mas não vai se relacionando tanto com Deus quanto ela, né? Ela vai se abrindo muito, assim, nesse tempo. Às vezes até me surpreende, assim, me espanta. Fala, rapaz, ela tá realmente, assim, provando, assim, Mas por que ela parou de de uma graça. Cara, eu nem sei te dizer. Vai dando uma cansada eu acho que foi um tempo, assim, da vida dela, entendeu? Aí eu sei que ela me chamava, talvez fosse pra eu ir. Não sei, não sei, assim, eu não sei não dizer. Mas eu sei que assim, da minha experiência com Deus depois, quando eu passou um ano, teve seminário de vida lá em Maricá, e aí eu conheci o Carlos, que é esse cara que eu tava falando, que é um cara extremamente aberto aos dons, e que um cara que olhou pra mim e me ajudou a enxergar que tudo aquilo que eu tava dizendo, porque eu dizia que eu queria deixar tudo. Eu chegava dos retiros em casa, eu me sentia triste porque eu tinha chegado em casa, porque o que eu queria, tipo assim, a gente saía do retiro, servia no retiro, aí eu comia uma pizza e da pizza eu ia pra casa. Quando chegava em casa, o cara não queria ter voltado pra casa. Eu queria que todo mundo que tava ali no retiro, que tava servindo, a gente fosse comer a pizza e voltasse pra nossa casa. E loucura, porque eu nem sabia da comunidade Shalom, não sabia que existia isso, de ter uma vida comunitária. Então eu dizia assim, caraca, eu queria muito que a gente voltasse pra mesma casa e vivesse a vida de oração, rezasse. Você tinha essa ideia de todo mundo voltar pra uma casa e ficar junto e tal? Tinha tanto que na época... Caramba, bicho. Não, é muito louco. É tipo o Moisés no começo. Eu queria que todo mundo ficasse sempre junto aqui. O Carlos, quando eu conheci o Moisés, quando eu vi o Moisés pela primeira vez, o Carlos disse isso pra ele. O Carlos estava comigo, porque o Moisés foi pregar no meu ano vocacional, lá no Rio. Ele foi fazer alguma coisa lá no Rio e aproveitou para pregar no vocacional. E o Carlos, quando me apresentou para ele, falou: Moisés, ele teve uma experiência muito parecida com a tua. Aí o Moisés, claro, olhou pra mim, me abraçou, me acolheu e tudo. Mas, assim, a gente não conversou, né? Mas, assim, hoje, olhando pra trás, eu vejo... Porque até antes de eu conhecer a comunidade Shalom, eu falava assim, será que Deus quer que eu funde alguma coisa? Porque é um negócio que não tem. Eu não conhecia, na verdade. Não tem, não. É porque eu não conhecia. Eu falei, cara, eu não quero mais viver essa vida normal que eu tenho. Eu quero largar tudo e viver só pra isso aqui. Só pra Mas essa posso te falar realidade. que eu tive isso quando você falou que você tava com a tua namorada e você já não conseguia mais dar a mesma atenção e tinha um desejo enorme de continuar com aquela experiência de apaixonamento por Deus, né? Uhum. E eu tive isso depois do meu primeiro acampamento. Meu primeiro acampamento foi quando eu tive uma experiência realmente muito forte dentro da comunidade Shalom e o início da certeza absoluta de que ali Deus tinha reservado aquele espaço para mim. E o acampamento de jovens no Rio era em dezembro
tipo, depois do Natal, assim. Aham. Era o espaço que dava. O pessoal de férias, então eles pensavam, já passou o Natal e os jovens já estão de férias e vamos fazer acampamento ali. E eu saí do acampamento, o último dia era justamente dia 31, para o Réveillon. E aí eu lembro que não sei se tinha sido meu primeiro ou meu segundo, mas eu fui para um Réveillon com a minha namorada e amigos. E eu fiquei praticamente fora daquela realidade. Super apaixonado por Deus, pensando, caramba, que coisa maravilhosa que eu vivi esses dias e poder estar com aquelas pessoas e que saudade que eu tô deles e quero estar lá com eles, mas eu tô aqui, eu gosto deles também, mas já não era mais a mesma coisa. E eu não tinha uma aversão a nada, mas eu pensava, caramba, que interessante, eu já não me sinto pertença a esta realidade com estes amigos, com essa namorada. Que antes era tão natural, né? A minha que antes vida. era, total. E aí eu já estava me sentindo assim, cara, eu pertenço mais àquilo ali. E o segundo ano, mesmo acampamento e mesma realidade, um Réveillon em outro lugar e em terceiro. Eu fiquei uns 3 anos pensando, Deus, você tem que dar um jeito, porque eu já tô namorando há anos com essa menina e eu não acho mais que eu devo continuar, mas eu também não consigo me desvincular. E eu cada vez e cada dia que passa eu tô mais indo para o outro lado que ela não se identificava. Mas tem muito a ver com isso, né? E eu falei na outra gravação que eu não sei se pegou, mas eu falo agora com o Michel, seminarista. Ele me acompanhando nessa época, ele me acompanhava. E ele falou isso também, contou um pouco da história dele, assim, tinha um pouco a ver com isso. E ele me incentivava muito a adorar a Deus, e ele falava, o Nicodemos, ele gosta muito de você, e o Nicodemos gostava, se identificava comigo como músico e tal, né? E ele pedia muito para eu te incentivar a aprender a adorar Jesus no Santíssimo e tal. E ele contou isso. Quando eu entrei para obra, eu já tinha certeza absoluta que eu queria entregar minha vida a Deus no Shalom, e eu cheguei pro sei lá quem, formador, sei lá. Quero me consagrar. Você quer se consagrar? Ótimo, vamos fazer vocacional. Ele, não, vocação é besteira, quero... eu quero ir embora. Não, né? me dá o sinal marrom escuro e me manda em missão pra China, sei lá. Tipo, eu quero já. Mal sabendo que é todo um caminho. Claro. E hoje ele vai ser padre e tá em Fortaleza, não tem nada a ver com Índia, com China, mas assim... Mas é entregar a vida dele inteira e... E quando você estava contando a tua história, eu estava vendo o quanto parecia mesmo com a do Moisés. Mas você nunca teve vontade de ser celibatário, ou já? Já muita. E como é que foi o discernimento? Cara, Se teve, eu não sei. Não, teve, com certeza. Eu na verdade, assim... depois que eu entrei pra comunidade, quando eu decidi mesmo dar esse passo, desde a minha experiência com Deus, que eu dizia uma coisa pra mim. Cara, eu quero ser inteiramente de Deus. Na verdade, eu acho que eu tinha um medo tão grande. Eu olho pra minha vida vocacional, minha vida com Deus, todos os passos foram dados com medo de me apartar daquela primeira experiência que eu tive, daquela noite. Aquele amor que eu sentia. Por isso que depois, assim, todos os sonhos que eu tinha de ser famoso, de tocar música, de tocar na noite, de, sei lá, de ter uma banda e fazer sucesso, tudo aquilo foi ficando pra trás porque aquilo estava muito vinculado a essa coisa do pecado, do mundo. E não só do pecado, mas da vida... Uma coisa vã de glória e própria, sucesso próprio. Justamente. De uma vida sem Deus, apartada de Deus. Então, acho que tudo que eu fui fazendo foi meio com medo. Cara, eu não quero perder isso. É como se eu tivesse um tesouro mesmo, não quisesse que aquilo ali fosse embora nunca mais, entendeu? Então, quando eu dizia que eu queria ser celibatário, era nessa ótica. Cara, olha só. Eu namorei bastante na minha vida, fiquei com muitas meninas, eu fiz muita besteira na minha vida, eu não quero mais isso. Então eu não vou namorar com mais ninguém, entendeu? Eu quero e além... justamente, a gente tem a impressão de que namorar é errado. Exatamente. E além do desejo de, tipo assim, aquele amor que eu senti, eu queria tanto corresponder, eu me sentia tão apaixonado que eu falava, isso aqui só pode ser pra celibatário. Eu não posso... isso aqui pra mim não tem como, não coaduna. Eu ter uma namorada, ter uma esposa e ser tão apaixonado assim por Deus, não tem como. Entendeu? Que eu passo meu dia aqui, poxa, Deus pensando em servir a Deus e tá casado, aquilo pra mim era uma coisa muito... O que pra algumas pessoas faz sentido. Não é que esteja errado casar, mas
Essa pessoa celibatária sente um chamado de eu preciso dedicar minha vida aos outros. E para isso eu não posso me unir a uma pessoa específica. É, né? exatamente. Mas de uma certa maneira que não daria, seria inviável. Eu sou missionário, sou consagrado a Deus pelo matrimônio e sirvo a Deus. E Deus me purifica, me leva à santidade dentro do matrimônio. Sim. E eu não preciso da minha esposa para servir a Deus também. Então, uma coisa não impede a outra. Mas tem gente que que entende que o chamado dela é diferente, né? Então, aí eu já quis ser celibatário, eu já quis ser padre também. Até no discipulado, na época lá do discipulado, eu queria muito ser padre. Eu olhava pros padres... Mas sempre era essa ótica. Cara, eu quero dar tudo a Deus, eu quero ser tudo de Deus, e eu tenho que me afastar de... Eu tinha um matrimônio como uma coisa assim... E depois eu fui percebendo também que eu tinha como uma coisa meio ralé. Meio assim, meio... O quê? Assim, matrimônio, celibatário, padre. Então eu quero, entendeu? Sim. Eu quero um negócio... Qual que eu tô mais próximo de Deus, vamos dizer assim? O cara que fez essa música, o matrimônio se inspira no Pai... Um sacerdote. Esse cara é celibatário com certeza. Porque o celibato se inspira no espírito. Ele bota o último celibato. Esse cara é celibatário, não sei quem fez. Ele canta assim. Mas ele deu uma ênfase muito legal. Tinha que ser o matrimônio é top também. Tipo, pra poder ficar num nível, né? Mas fala. E aí, cara, na verdade, eu saí do meu discipulado crente. Eu já tava apaixonado, né, pela Aninha, minha namorada hoje. Mas eu saí crente que ia ser celibatário. Inclusive, a gente parou de se falar. Quando eu saí do discipulado, assim, a gente se percebia. Eu percebia que ela meio gostava de mim, eu gostava muito dela. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Eu quero ser padre, quero ser celibatário, então eu vou... Eu falei pra ela no último dia, Então falei, vocês olha... estão há quanto tempo juntos? Quase 2 anos, tá 1 ano e 8 meses, vamos fazer 1 ano e 9. Foi outro dia que você quis ser celibatário, então. Eu tô no meu 3º ano de consagrado, indo pro 4º. Meu D2 tudo muito recente, foi 4 anos, juventude. 4 anos atrás. Você é muito menino, gente. 26 anos, né, cara? Caramba, gente. Aninhos, eu tô né? crente que eu tô falando com um cara de mais vivido. 26 aninhos. Não, volta daqui a 5 anos pra falar comigo. Tá dando mais pra conversar. Mas conta aí. Como é que você viveu tanta coisa em tão pouco tempo, cara? Cara, é tudo muito intenso, né? Mas aí a gente parou de se falar, mas, cara... É porque no se eu fosse comecinho do namoro, você parou de se falar? Não, besta. Quando eu fui pra ser celibatário, que eu achava que ia ser celibatário. Antes de namorar? Antes de namorar, claro, né? Não, porque eu achei que, tipo, namorar, parou de namorar, ficou um tempo sem, aí depois voltou. Não. A gente saiu do discipulado, a gente se conheceu no discipulado. Ah, sim. Só que assim, a gente tava no celibato formativo, a gente não podia nem conversar sobre. Não, até porque ela é da comunidade de vida, que eu esqueci, lógico, senão você não namoraria ela. Óbvio. Assim, né, a gente não podia nem conversar sobre, então a gente se olhava e tal, mas deixou quieto. Aí no meu D2, eu falei logo pra formadora comunitária, falei pro meu formador pessoal, falei pra todas as minhas autoridades, olha, eu quero ir pro seminário, desenrola aí as coisas que eu quero ir pro seminário, não sei o que, só que, cara, tudo foi dando errado, tudo foi acontecendo assim. E quando eu fui levar pra oração, Nosso Senhor me deu uma passagem tão clara, eu pedi uma passagem a Deus, né? Eu abri a Bíblia assim, aí não te pedi holocausto de carneiros nem de touros. Tipo assim, eu não te pedi essa oferta desse tamanho que você... Quer dizer, que o matrimônio também é uma oferta, mas eu não pedi essa oferta específica que você tá pensando. Não foi isso que eu te pedi. Você tá querendo se unir a mim, é louvável, mas eu não te pedi dessa forma. E aí, eu tava na companhia de arte na época, a comunidade me pediu para passar 3 meses na companhia de arte para ocupar um buraco de um papel que tava lá, de um irmão que precisou se ausentar. E aí, minha primeira apresentação foi em Recife, e ela é de Garanhuns, que é Pernambuco também, né? E aí ela foi pra apresentação em Recife só pra me ver. Nossa. E ela tava de férias. E aí, quando encontrei com ela, eu tive a sensação de que tudo que eu achava que tinha acabado de sentimento tinha voltado assim, que nem um vulcão. E eu liguei pro meu formador pessoal, e meu formador pessoal, quando eu tinha dito do seminário, ele... Guilherme, acho que tem nada a ver. O quê? Ficar namorar com ela? Ser celibatário e esse ir pro seminário, eu acho que não tem nada a ver com você. Eu acho que isso aí não... Aí, quais são as suas motivações? Aí eu disse, eu acho que essas motivações aí que você tá falando não tem nada a ver. Nada a ver. Isso aí no matrimônio também tem. Aí ele tá querendo me empurrar pro matrimônio. Só pode. Não acreditava, assim, que... Mas fui caminhando, a gente vai acreditando que é a voz de Deus, né? Também nos acompanhamentos que a gente tem. E aí, quando eu encontrei com ela, que eu disse pra ele, ele falou, pronto, isso eu acho que é de Deus. E pronto.
agora deu mesmo, né? Encontrei com ela e agora isso aqui vai ser... E era o mesmo mestre dos magos que te dava os discernimentos das profecias? Não, esse era o terceiro mestre dos magos que apareceu na minha vida. Só tem galera boa aí pra cara, te acompanhar. Nosso Senhor se garante comigo. Separam me dá os fortes, né? Me dá uma galera que... Pô, eu acho que Nosso Senhor tem muito cuidado comigo pra eu não voltar atrás e não me perder. Eu sinto isso. Eu sinto que Deus ele tem um ciúme diferente comigo, assim, desde o começo da minha caminhada. Eu nunca tive oportunidade, assim, de ter uma chance real de voltar atrás, ou ter uma dúvida real de me perder, entendeu? De voltar atrás e de falar assim, vou voltar ao caminho. Sempre foi tudo muito concreto, eu acho que por causa disso, assim. Mas sabe o filme A Cabana? Não sei se você viu. Não. Tem uma fala muito legal no filme que Deus diz... O cara fala, fulano de tal tem um carinho especial por ele, mas todos... fulano de tal tem um carinho especial por ele, mas Deus é assim, com você... Comigo. Justamente uma coisa pessoal, tem um né? carinho especial contigo, entendeu? Mas é uma coisa que a gente só consegue... Eu não consigo medir na tua vida, né? Eu consigo medir na minha. Não assim. atrapalha a ele ter carinho especial por todos. Total, né? exato. Mas é um negócio... Mas eu sei que na minha vida, sempre me ajudou a me impedir de olhar pra trás. De dar um passo pra trás, voltar. Sim. É sempre à frente, é sempre... E não é... Com certeza não é um mérito meu de... porque eu... Não, é porque realmente a coisa é tão concreta que só se eu quiser mesmo. Chutar tudo. Não, você é capaz, mas você não quer, mas né? eu não quero, porque assim, é tão apaixonante o negócio. Deus é tão apaixonante. Mas eu não entendi como é que você entrou pro Shalom até agora. Cara, então, eu fui pro Seminário de Vida, no Espírito Santo. Onde? Lá em Maricá. Olha só, uma Quem te coisa chamou pro engraçada. seminário? Não, vamos lá, uma coisa engraçada. Eu estudei no Nossa Senhora de Lourdes, que inclusive foi o colégio da Emir. Que a Emir estudou lá também, em Botafogo. Nossa Senhora de Lourdes. Tem um quê de mística, assim, também, né? Meu filho também. Eu estudei lá. Estudou lá? Sério mesmo? No primeiro ano da vida dele. Que massa. Aí de lá... De lá não, eu terminei o colégio lá. Só que lá era o vocacional e lá era o renascer. Uma época. Era. E eu não vi nada. Reviver, né? Reviver, né? Eu não vi nada, cara. Eu não vi nada. Eu não vi vocacional, não vi reviver. Eu não vi nada. Eu tenho a impressão de ter visto um folheto do reviver, mas ninguém nunca me chamou. Eu achava que era uma baboseira. Naquela época eu tava no mundo mesmo, assim, solto na buraqueira. Então eu assim, ignorava. Em Maricá, no primeiro seminário de vida, no surgimento do grupo de oração, eu fui conhecer a comunidade. Mas é porque eu também já tinha experiência com Deus. E aí, teve uma pessoa que me chamou, vamos pro seminário. Eu recusei, briguei, não queria ir. Eu detestava a comunidade. Porque todo mundo que conhece a comunidade é muito apaixonado pela comunidade e começa a ficar chato. Eu confesso que hoje eu sou dessas pessoas que eu detestava. Me tornei, né? O que eu mais... Porque tudo que eu falo... Não, você é um cara super fácil de lidar, você não fica enchendo o saco das pessoas. Não, eu sei, mas... Eu lembro que tinha uma época que eu estava extremamente apaixonado por Deus, só que de uma forma desequilibrada, que a minha irmã também passou, as pessoas passam, né? Tipo, em situações inconvenientes. A pessoa tá falando uma coisa... Jesus é assim, né? Aí fica chato, né, eu tô querendo evangelizar, né? Ô, irmão, mas... Aí, não é assim que a gente faz, né? Não é assim. Não, mas eu tô falando assim, pelo menos talvez naquela época, fosse um tempo... Mas porque assim, a pessoa da paróquia não conhece a comunidade, não sei o quê. Qualquer coisa que ela fala, porque eu sou da comunidade... porque parece que a pessoa tem que falar da comunidade. Tem aquela coisa... Música. Comunidade Shalom. Tá querendo vender um produto... pronto, exatamente que não precisa, isso, né? Exatamente isso. Porque ele se vende por si só, né? O testemunho, não Justamente. Você fica enchendo a paciência. Justamente. E aí, eu não gostava por causa disso, sabe? Porque os amigos, as pessoas que eu conhecia da comunidade, era tudo... Nossa, muito apaixonado pro meu gosto. Tem né? uns chatos. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Como tem tudo, né? Pra tudo na vida tem um chato. Eu me incluo neles. Então, Aí, eu disse que não ia, acabei indo. Porque aquilo que eu ia fazer acabou não rolando. Eu nem lembro o que era. Mas aí fui, e aí no seminário eu encontrei com o Carlos, que ele era consagrado da comunidade de vida. E aí ele olhou pra mim, me chamou, pediu pra rezar por mim, falou a minha vida todinha.
Aham. Tipo assim, MacGyver da oração mesmo. Disse assim várias coisas. Falou do meu pai, da briga que eu tive. Falou na oração mesmo. Que Deus prometia que ele ia me reconciliar com meu pai. Só se reconcilia quem tá brigado, né? Jesus estava dizendo E que... você não sabia que tava brigado? Não, eu sabia, mas ele não sabia. Ah, tá. Claro. Ele não sabia de nada, eu não tinha dito nada. O cara disse a minha E a vida gente todinha. desconfia tanto, né, das coisas de Deus. Impressionante, cara. Meu Deus. Aí, quando ele me pediu pra partilhar da oração, eu partilhei tudo aquilo que eu tava vivendo. Que eu tinha feito o retiro, que eu servia em retiros e servia na igreja, e que eu me sentia mal quando eu chegava em casa, porque eu não queria que aquilo acabasse, porque eu queria viver uma vida comunitária. E que eu fazia isso muitas vezes. Eu juntava o meu grupo de amigos do grupo, a gente ia pra casa de uma irmã nossa, pedia pizza e ficava a noite toda rezando. De verdade, tocando música e rezando. Rezando de levantar o braço. Cara, era um negócio que a gente gostava de fazer. Muito louco, né? E esse pessoal tá... Todos estão em comunidades novas hoje. Alguns lá no Rio, na Dom de Deus. Que bom, cara. O Diogo na comunidade Shalom, Que é tão eu fácil também. se cansar e Não, era uma galera, dispersar, né? era uma galera top mesmo assim, sabe? Legal, que eu legal. aprendi muito com eles assim, de vida de oração, de tudo. E a gente fazia muito isso e eu me chateava quando chegava em casa, cara. Eu falei, não quero isso aqui. E aí quando eu disse isso tudo pra ele, Deus colocava no meu coração também as palavras oração e silêncio. Mas por que isso aqui? Aí não sabia rezar direito, mas tentava, né? O Diogo ia tentando me ajudar. Quando eu disse isso tudo, ele, cara, você tá descrevendo a comunidade de vida pra mim. Eu nem sabia o que E era. você fez seminário, mas você não tava... Você tava já frequentando o Shalom e tal, depois disso? Não. Seminário foi a minha entrada no Shalom. Aí você Eu tinha visto começou a frequentar e tal. Eu tinha visto alguma coisa da comunidade no Aleluia. Eu fui no Aleluia, aí falei, rapaz, isso aqui é legal, né? Assim, Você falou do Reviver e tal, que meio que não... Que você já tinha estudado lá, quem me estudou lá, mas e que... nunca fui. Mas que você não deu muita atenção, depois você fez seminário e... Aí só que o mais incrível é que depois no vocacional, era lá, no Nossa de Luz. Eu fiz o vocacional lá, no colégio. A irmã, a freira, quando me viu entrando no portão do colégio, num domingo de vocacional, o que você tá fazendo aqui? Você não. Você não. Aquela peste que ficava aqui apunhando nosso juiz aqui. Não, você não. E você estudou lá até que idade? Cara, até os 17. Eu me formei com 17, né? Até o terceiro ano. Você fez o colégio Eu fiz todo da lá. 7ª série até o terceiro ano do ensino médio. Eu me formei lá. Então, tipo assim, eu vivi aquela vida tensa mesmo, assim, lá, entendeu? Desde que eu mudei pro Rio. Aí seminário, grupo de oração, foi entrando, aí Aí o grupo quero de fazer oração durou vocacional. 3 meses, né? Porque no seminário, daquela conversa com o Carlos, eu falei, eu quero fazer o vocacional, eu sou comunidade de vida. E ele também fechou o discernimento comigo. E na época eu namorava, eu terminei o meu namoro, inclusive, 2 dias depois, porque eu sabia que eu ia entrar pra comunidade de vida. O meu namoro, na época, tava me atrapalhando a discernir, porque eu queria evangelizar e viver as coisas da igreja. Ela também queria, mas de uma forma que pudesse também a gente viver o nosso namoro. Só que eu meio que deixei o namoro pra lá, entendeu? Eu chutei o namoro e comecei a dar muita atenção para as coisas da igreja. Então foi desandando. E aí ela começou o namoro começou a atrapalhar também. E aí eu tava tão louco de apaixonado que eu terminei, só fui sentir 6 meses depois. Eu fui sentir mal por ter terminado 6 meses depois. Você estava apaixonado por Jesus Deus, e não por ela, né? Eu simplesmente disse assim, cara, eu quero terminar. A gente tinha um ano e meio, sei lá, de namoro. Eu, na maior frieza, terminei. Me mudei pro Rio, voltei a falar com meu pai, realmente me reconciliei com meu pai, como Deus tinha dito, através do Carlos. Voltei a morar com meu pai, que é bem pertinho do Catete. Meu pai mora em Botafogo, né? E aí ia pro Catete andando. Aí eu fiquei ali de novembro a abril do outro ano, no grupo de oração. Em abril eu já tava no vocacional. No final do ano eu já tava mandando carta. Em janeiro desse final aí que eu tava mandando carta, eu já tava fazendo back pro missionário. Então, aí você já tinha se lá mudado? no Rio, lá no Acampus. Aí você fez P1 aonde? O P1 é em casa mesmo, né? No Rio, Não, né? fiz em Florianópolis. Comunidade de vida, o P1 né? é sempre em outro lugar. Sempre em outro lugar. A gente sempre viaja, Aí se vai não tem em missão. P2 na comunidade de vida, você já vai pro D1, Vai pro né? discipulado, Aí no discipulado é a casa de formação. Hoje, no caso, nós temos 4. Na época eu tinha 3 só. Eu fui pra Eusébio. Fui pra Eusébio. eu lembro, você tava no Eusébio. Lá que eu conheci a Aninha, que é a minha namorada. Quando abriu o Eusébio, você foi. Foi o 2º ano da Eusébio. Eu fiz reciclagem lá. Era uma casa muito Antes de antiga. ser- Sítio Santo Afonso, né? Não Era. acho. É uma casa muito Tinha uma antiga. ovelha lá no meio do negócio. Umas galinhas, assim. Até hoje eu acho que tem.
É muito legal essa casa. O Ronaldo fez retiro de consagração lá, Ronaldo Pereira. Caramba! Tem várias coisas. Meu Deus, quem foi? Tem o rapaz, né? O que é pregador do Vaticano. Como é que é o nome dele, meu Deus O do céu? rapaz fundador da comunidade. Fugiu agora, que é franciscano, que prega pro Papa. Eu esqueci o nome dele, mas ele... Papa Francisco? Não, palhaço. Enfim, já teve muita gente que pregou lá em retiro... Os primeiros retiros das autoridades eram nessa casa. O Moisés, ele fala dos pregadores que iam, assim, galera... Sim, muito legal. Da alta, assim, da igreja que ia pra lá. E aí Bacana. você fazia back pro missionário? Fiz uma vez, lá no Rio de Janeiro, na Campus, quando eu tava indo pra Comunidade de Vida. Esse é o ponto central da minha entrada pro missionário. Eu não lembro disso aqui, certo? Desse fato. Esse fato quem conta é o Gustavo. Porque pra mim, como é que foi o negócio? Eu participei da missa, não sei o quê, cantei com o missionário, acabou. Pro Gustavo foi o seguinte. O Gustavo disse que o Morel ia cantar uma ação de graças nesse dia lá no Rio. E o Morel, eles não conseguiram chegar a tempo, parece, desse show. E aí eu fui cantar O Teu Amor Me Sustentará. Diz ele, inclusive, que eu cantei um tom acima do normal. Capaz, E ele falou assim, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque assim, tá um tom acima, ele vai dar ruim, ele vai errar. E ele isso aqui já vai ser ruim. Muito tenor, né? Pois é, aí ele disse que eu surpreendi muito ele, que eu cantei, sim, muito bem. Ele disse que eu cantei com muita unção, e aí aquilo ali fez ele olhar pra mim e falar, cara, eu vou... O Gustavo, você O sabe? Gustavo, Diz ele, né? Conta ele, depois você pode perguntar quando ele vier aqui. Aí diz ele que naquele dia ele falou, cara, eu vou ficar de olho nesse menino. Ele nem sabia que eu tava entrando pra Comunidade de Vida. Eu já tinha recebido a resposta, né, e tudo. Aí entrei pra Comunidade de Vida, fui reencontrar o Gustavo depois no discipulado, quando a gente fez Quero Tua Vontade no discipulado. Que era isso que eu ia falar Aí agora. ele me pediu, ele ligou pra gente, a gente ficou louco, né? A gente tava assim, Você e quem que fez? Eu, a Laura, a Aninha, que é a minha namorada. Era do teu discipulado? Sim. Mas a Aninha... A Aninha também, que é minha namorada. Lá no mesmo discipulado? No mesmo discipulado. A gente era tudo no mesmo discipulado. Meu Você discipulado só namorava tinha ela lá? gente boa. Não. Eu não sei, cara. Claro que não. Não pode? Não sei. Claro que não. Só quando a gente se consagra. Só depois da consagração. Eu fui namorar com ela 3 anos depois, cara. Não, é verdade. Do discipulado. Não tem condição. Aí a gente fez Quero Tua Vontade e o Gustavo ligou. Mas você já gostava da Aninha no discipulado? Me apaixonei por ela no discipulado. Certo. Mas não podia, Só pra né? deixar registrado. Era Inclusive, manda um beijo celibato pra ela. formativo, meu amor. Te amo. Inclusive, a gente tava no celibato formativo, a gente não podia nem falar sobre isso. Eu tava falando isso ainda agora, né? Inclusive, é meio que mandatório ali. Tipo, todo mundo faz. No ano do discipulado é obrigatório. Depois é motivado. Né? Mas aí a gente fez Quero Tua Vontade e o Gustavo ligou. Eu fiquei louco. A Laura até chorou no dia, a Aninha chorou também. Cara, porque o Gustavo tá ligando. Eu não queria pedir a música pra vocês pra... E eu mandei a música só pro Erlisson. O Erlisson, a gente é amigo, né? Erlisson Galvão. Eu lembro, o Erlisson mandou pra mim, mandou pro Gustavo. Pois é, mandou... o Erlisson espalhou pra todo mundo, aí virou uma febre. Assim, eu vi gente de Manaus que mandou áudio pra gente. E ela não tinha esse ritmo que a gente produziu, ela era um pouco mais devagar, assim. Ela era uma outra aquela levada pegada. de violão, assim. Eu lembro. Eu fiz isso com algumas músicas, tipo... Vou Me Entregar da Ana Gabriela. Era outra coisa. Aquela do Morel que o Davidson gravou, que é só piano. Que falta que me Que era faz. também um swinguinho que ele fazia. É mesmo? Que falta que me faz. Mentira, cara. Porque o Morel, tudo que ele toca tem esse swinguinho, não sei porquê. Pô, e tu fez o... Virou outra coisa, virou Rafael Pereira. Mas o arranjo nosso. Aí... E aquela tua vontade ficou também mais pelas mãos do André, né? Eu não posso tirar o crédito dos meus. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo às pessoas. Mas eu lembro desse momento marcante. Tem alguns momentos na minha vida que eu lembro de você. Aquela ação de graças. Que eu ferrei tudo. A gente nem falou, a gente falou no começo, mas nem falou. Que eu não achei ruim, que você sempre fala que você ferrou tudo, mas é por causa do teu nervosismo, entendeu? Porque eu já não tenho grave. Que é a mesma coisa então que o nervosismo acaba ainda mais que o grave. Achei bom. E essa música é grave, então... Eu achei bom. A mesma coisa que o Theo fala. Olha aqui, pra tu achar bom. Eu toco, aí o Pedro chega, eu começo a ficar que nem um louco. Tipo, uma vez ele errou feio, que ele tava tocando no grupo de oração, eu entrei na sala pra olhar um negócio e tal. Mas a gente fica nervoso perto. Aí ele parou de tocar, aí a pessoa do lado, o que houve?
Aí ele, não, Pedro aqui. Hoje eu já não me sinto mais tão nervoso. Talvez eu me sinto mais seguro com você por perto do que nervoso. Hoje. Mas então... Mas é porque foram muitas vezes que eu cantei com você por perto. Porque eu falei, hoje eu me sinto mais nervoso vendo Morel do meu lado. Justamente. Eu fico mais nervoso. Eu fico nervoso ainda tocando com o André e não tem nada a ver que a gente trabalha junto, a gente arranja junto, a gente é amigo e tal, mas tem uma coisa da referência, né, Sim, musical. E esse momento e o momento que eu tava no meio da gravação do primeiro DVD do Missionário lá no Aleluia e eu tava pensando assim, cara, quando eu entrar eu quero tua vontade, eu quero ver onde é que tá o Guilherme. E você tava tipo na primeira fila. Eu tava lá na frente. Na grade, assim. É. Aí quando tocou, eu... tá ali, eu fiz assim, você... Felizão, Felizaço, né? Tipo, tu é doido. Tá minha música. Caraca, era um negócio assim. E você ainda não conhecia o arranjo, né? Que a gente tinha feito. Não, foi tudo ali. E nem sabia que o Davidson ia cantar. Quando encontrei, aí você... Ai, minha música! Caraca, não, eu fiquei doido. Não, o Gustavo começou assim, novidade de Deus, né? Eu olhei pra Laura e falei, pô, eu acho que é agora. Eu acho que quando o Davidson entrou, cara, eu e a Laura, a gente deu um grito. Um grito, você não tem ideia. Ele berrou assim, caraca, eu não imaginava que ele ficou genial, né? E você sabe que ele meio que improvisou ali, né? Ah, cara, é um... Você sabe, Não sei né? nem o que dizer, é um animal, né? É um animal. Que o improviso daquele, né? Que ele é um mestre. Caraca, cara. Muito Porque bom era pra ele ali. fazer uma outra coisa, a cantar de outro jeito, aí ele na hora deu um branco e ele fez aquilo. E, diga-se de passagem, foi a mesma coisa que aconteceu no DVD do Adoração em Vida. Que ficou mais bonito porque ele errou. Caraca, não, cara. Ficou Após muito de bonito. ti, aí dá um branco. Eu seguirei. Isso foi um erro. E ele fez e ficou mais bonito do que se ele tivesse feito certo. Só que ele saiu do palco e foi chorar atrás do palco. É mesmo? Eu tava com ele na hora. Ele chorou de verdade? Eu estraguei o DVD do Adoração e Vida. Caramba. Aí a gente, não, ficou lindo. E o Valmir foi falar com ele, não, cara, tá maravilhoso. Ele, não, pelo amor de Deus, desculpa. Isso aqui. E a mesma coisa do Missionário. Ele, o cara tá à vontade, isso aqui. Aí ele cantou outra coisa, só que ele é tão bom. Caraca, não, ficou maravilhoso, cara. Que a gente... Esse foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Foi Queria isso aí. eu errar, sim. É, total, Né? total. Porque ia ser lindo. Se o mundo inteiro fosse assim... Foi um dos dias mais marcantes da minha vida, com certeza. São momentos assim que eu lembro de você e tal, né? Tipo, aquela vez que você me ligou, você tava no discipulado, eu... Guilherme, você está falando um pouco diferente. Meu nordestino, né? Ele não é carioca? O que houve? Ele falando um pouco assim, mas são épocas de discipulado que pega e tal. Cara, não tem jeito. É muita convivência, né? Se você fosse escolher uma música, um momento que te marcou do Shalom, qual é a música que você diria? Teu Nome Chantará, Eu falei esses dias, né, no meu Instagram. Essa composição... Porque assim, eu lembro no meu seminário de vida, quando eu decidi que eu ia pra comunidade de vida, eu me perguntava muito assim, caraca, como é que vai ser esse negócio? Minha mãe, meu namoro, meus estudos, meu pai... Como é que vai ser isso? Aí a ação de graça que foi cantada foi essa. Nem sei, se estranho, né? Teu nome Chantará, fim de seminário. Nem sei se tem a ver, talvez tenha, né? Acho que tem. Mas enfim, eu ouvi e aquilo foi a resposta de Deus. Aquilo calou no meu coração como se Deus estivesse dizendo, cara, relaxa. E vai. Que eu vou fazer. E tem alguns momentos na minha vida que essa música ela volta. Entendeu? E quando eu escuto... Agora no Congresso de Jovens eu danei a chorar, porque eu ouvi, eu lembrei da promessa de Deus. E eu lembrando, ainda no clima do DVD, de tudo, eu, caraca, você disse e você tá cumprindo isso aqui. Essa promessa sua é real, você é fiel. Eu não tenho por que duvidar de você. Então essa é a música. E assim, eu sou um grande fã do Missionário Shalom. Eu sempre digo isso pro Gustavo, de tudo que eu vou... Assim, quando eu vou dar minha opinião, eu falo pra ele assim, Guga, olha, eu tô falando isso... Eu sou antes um fã e um apreciador do Missionário do que um cantor. Eu tenho mais tempo de apreciador e de fã. Então eu olho muito como fã. Como eu gostaria de ver a banda da onde eu estivesse de fã, entendeu? Qual música que eu gostaria de escutar? Qual postura que eu gostaria no palco, entendeu? Eu penso muito nisso. E eu sou muito fã do Morel. Eu aprendi... Ele nem sabe, né? Mas as coisas que eu aprendi era com a galera que é muito melhor que eu no Rio... Né? Mas ouvindo ele cantar, ouvindo o Davidson cantar,
ouvindo até o Igor. Hoje eu sou fã também do Igor, que tá arrebentando pra caramba, né? Tá cantando pra caramba. Mim ele é E essa música, pra mim, do Teu Amor Me Sustentará, é um negócio assim que... Meu Deus, é muita unção, é muita autoridade. O que o Morel fez com o Padre Cristiano no DVD do Missionário Shalom... E a gente tá falando do DVD agora, só que a gente mesmo ainda não terminou. Precisa passar um processo de pós-produção e de lançamento. A gente mesmo não sabe ainda... O que vem, né? Como vai ficar, porque a gente ainda vai acabar de fazer. E a resposta, o impacto e a ação de Deus que vai ter sobre nós e sobre quem vai ver esse material. A gente sabe que a gente viveu lá na hora. Sim. Então a gente fica ainda lembrando o que é que foi de bom, o que é que poderia ter sido melhor e tal, mas como todas as coisas de Deus, não importa muito o detalhe. É isso que eu estava falando, a gente falou no começo, né? Se a pessoa está muito pronta ou não, se tem muita ferramenta ou tem pouca, se ela tem 2 moedinhas para dar ou se ela tem um saco cheio de moeda, mas Deus sempre faz a ação dele perfeita, mesmo eu me considero, com a nossa imperfeição, cara, com certeza. Né? Eu me considero um espectador. Eu tenho uma frase, né? Claro, eu não estou me equiparando aqui ao Padre Pio, mas eu gosto dessa frase dele que ele fala assim: eu sou um espectador da graça. Eu não faço nada. Cara, é muito engraçado, porque você fala assim, pô, o cara entrou no Missionário Shalom, mas eu não chego no pé do Morel. Chego na unha dele. Isso é absolutamente não, mas assim, entenda, o que eu tô falando é assim, você espera minimamente que seja um cara ali do nível. Eu me sinto um privilegiado, na verdade, da ação e da graça de Deus, porque eu me vejo num negócio que eu... E você não acha que foi assim dele com o Cristiano, que hoje é Padre Cristiano? Não sei. Com certeza. Não sei, e do provável, Gustavo também. Possível. Porque para o Cristiano sair, entraram 2. Uhum. E com funções, entre aspas, né, distintas, né? Um mais comunicador e um mais cantor, mesmo que os 2 cantem, os 2 comuniquem, mas características, né? Sim. E eu posso dizer outra coisa? Eu estava com o Morel quando ele te ouviu a primeira vez, na casa dele. Onde é que foi isso aí? A primeira gravação que a gente fez, tua, que eu não me lembro mais qual era. Logo que você entrou no Missionário, se eu não me engano. Qual foi a primeira música? Foi DNA, né? E ele ficou DNA. abismado com a beleza, com o domínio e porque você quis se assemelhar às coisas que ele fazia. E ele, caramba, mas ficou mesmo. Né? Ele ficou mesmo. Que eram as coisas que ele tinha feito, né? E talvez isso te sirva como uma validação, né? Porque você fica... Às vezes a gente se sente não digno, ou a gente tá tentando preencher o espaço de alguém e não tá preenchendo direito. Primeiro que não é para ficar preenchendo o espaço de ninguém, né? Cada um tem seu tempo. Claro, com certeza. E o seu jeito. E aí que a gente falou no começo. A gente vai descobrindo jeitos. Quando eu conheci o Gustavo, em 2006, ele ainda também precisava descobrir. E ele ainda não era do Missionário. Que ele só entrou em 2009. Mas ele já cantava em Florianópolis e Missões e tal. E ele cantava muito parecido com o Cristiano. E eu tô dizendo o Cristiano porque não era padre. Eu só quero dizer isso para não ficar como um desrespeito ao padre Cristiano Pinheiro. Mas... E depois, com o tempo, a pessoa vai entendendo que não dá e não é para ficar igual. E aí vai assumindo a própria identidade. A mesma coisa o Morel, que era muito parecido. E depois foi assumindo a própria identidade. E ele mesmo diz isso. No começo eu era muito parecido. São os discípulos. Sim, claro. E hoje eu tô aprendendo também, né? Hoje eu tô, assim, num desejo muito grande de ir descobrindo também, assim, a forma, melhor interpretação, forma de cantar, o que tem mais a minha cara, o que tem mais a ver, justamente pra... Porque o nosso timbre já é parecido, né? O meu e dele, eu já sou fã dele, então assim, eu faria tudo que ele faz, bem né? Parecidas, então é bom também eu ir me afastando. Primeiro que eu acho um dom incrível você conseguir simular o que ele faz. É bom imitador, né? Eu me considero, na verdade, mais você é um bom cantor imitador, excelente, mas eu tô dizendo, como é a capacidade de... Se você pede pro Igor, que é um cantor excelente, faz igual o Morel. Ele não... Sim, porque é um timbre muito marcante. Você tem uma também. coisa a mais aí, que é uma capacidade de... Eu tinha olhado por essa ótica, de assimilar e reproduzir incrível, assim.
O que você fez no DNA e também em outra, acho que era. Além do DNA tinha uma outra na época, ou não? Foi só o DNA. Mas eu achei incrível como ficou. Não, com o Morel que o Morel tinha gravado foi só porque você essa. começou a cantar nos shows as coisas que o Morel já tinha gravado. Foi isso. Aí caramba, muito, muito impressionante e tal. Né? Meio copiazinha, né? Copiazinha do Morel. Eu vou encerrar aqui porque que tá na hora e tal, mas deixando já em aberto pra gente fazer mais, eu acho legal, tá rolando bem a nossa conversa, acho legal. que a gente... E aí, numa próxima ocasião, a gente faz... Eu queria só que você deixasse o seguinte, eu acho que esse podcast ele tem que ter uma utilidade que é a gente evangelizar e a gente ajudar pessoas a se inspirarem a buscar, a ouvir a voz de Deus. E o que é que você, nesse sentido, acha que pode dizer para o jovem, para uma pessoa que, de repente, vá passar ou esteja passando por aquilo que você já passou e você acabou encontrando Deus nesse caminho? Cara, primeiro ter sempre esperança de que a vida ela pode mudar em segundos se a gente abrir as portas para Deus. Que eu acho que diante de tudo que eu fui fazendo memória aqui também com você, foi isso que eu experimentei, né? Segundos, Deus muda tudo, e você vive, você acha que o mundo tá acabando e na verdade o mundo tá se renovando para uma coisa que você nunca viveu e que é muito melhor do que você esperava. Eu vivo hoje algo que é muito melhor do que o meu sonho de cantar e ser famoso e ter a minha vida escutada na rádio, a minha música escutada na rádio, justamente porque eu tenho vida. E a vida que eu tenho me faz mais feliz do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Então, que aí as glórias vãs, elas tomam um sentido que não são a glória vã. É muito pequeno, elas na verdade. Mudam, elas se purificam e você agora serve a Deus e se tem palmas e tem aplausos e tem público, não é mais para você, sim, você que é para eles. Né? E é uma consequência também, né? Assim, do trabalho e da oferta de vida, não é uma coisa que tem que necessariamente acontecer, mas que é uma possibilidade, a gente já encara assim também. A possibilidade, pode ser que um dia não aplaudam mais, né? E a gente... Amém. A gente tá fazendo com o mesmo, mas gosto. Deus não é incoerente. Não, claro. Não, são com tempos, certeza. pode ser que se encerre com e tal, certeza, mas se Deus te deu isso hoje. Mas assim, pra mim eu acho que seria isso. Ter esperança sempre no amanhã em Deus. Sabe? Porque Deus, ele realmente ele pode... Não é nem só tirar água de pedra, mas é pegar a pedra e transformar a pedra no que ele quiser. Eu olho pra mim hoje e falo, caraca... Se eu fosse falar com um cara, com aquele moleque de 16 anos lá, que tava achando que o mundo tava acabando, rapaz, eu fiquei, calma, tenha tranquilidade. Que tá começando a tua vida. Eu acho que hoje que tá começando, né? Ainda acho que eu acho que hoje você ainda tá numa fase de... O Missionário Shalom ainda é o começo de uma história bonita, que você já tá há algum tempo, mas que vai gerar ainda muitos frutos para você e para muita gente. Deus quiser. Mas, cara, valeu, obrigado. Eu que agradeço. Maior carinho por muito você. Muito bom, cara, igualmente. Vamos fazer uma próxima. Igualmente, parceiro. Pô, chama aí que a gente corre.